Maíra Poubel, professora de História, e agora no Explicando Virtual a gente vai fazer exercícios relacionados aos conflitos na América Ibérica. Vamos para a primeira. A primeira é a seguinte: a chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se, vamos ler as opções, ao surgimento de um sentimento nativista brasileiro em oposição aos colonizadores portugueses, ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, menosprezados pelos portugueses, ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda pelo controle da mão de obra escrava. D. Ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, cujas relações comerciais eram respectivamente de credores e devedores. Vamos relembrar rapidinho? Olinda era o quê? Era o centro daquela região de Pernambuco e era onde estavam estabelecidos a aristocracia rural de Pernambuco, né? Os grandes proprietários de terra, que quando entra em crise, eles pegam dinheiro emprestado com os comerciantes portugueses, que estão aonde? Estão em Recife, e aí eles querem autonomia de Recife. Então é um choque entre quem? Entre quem está devendo e entre quem está emprestando. Então é uma relação aqui, ó, letra D, entre credores e devedores. Então olha só, letra D. Gente, vocês vão ver que aqui nesses exercícios, algumas eu botei um textinho maior. Não é que você precisa completar tudo aquilo, não. É só para ficar reforçando mesmo o conteúdo. Às vezes a gente ouve uma vez de uma forma, a gente não entende. Mas quando você ouve aquela mesma explicação de uma outra forma, fica tudo mais claro. Então eu vou ficar aqui repetindo com vocês para fazer a forma mais clara de vocês entenderem. Então vamos lá. Ao longo do tempo, vemos que os aristocratas de Olinda se sentiam ameaçados pelos comerciantes portugueses de Recife, aos quais deviam grandes quantias em dinheiro. Assim que os comerciantes buscaram sua autonomia política em relação a Olinda, os grandes proprietários de terra se mobilizaram militarmente a fim de que tal situação não se concretizasse. Então, como já está escrito ali, a resposta certa é a resposta D, porque é o choque entre os comerciantes de Recife, a aristocracia rural e as relações comerciais baseadas em quem deve e quem está emprestando, credores e devedores, certo? Vamos agora para número 2. Qual foi o desfecho da Guerra dos Mascates? A gente já viu na questão anterior o que fez, né? O que propiciou, como é que foi o surgimento dela. Vamos ver agora como é que foi o desfecho? O desfecho dela foi a coroa portuguesa mantendo a sua decisão de, apoiando as ações de Félix José Machado, que era nomeado como governador de Recife. Então ele mantém Recife como uma vila, diferente do que Olinda queria. Logo em seguida, o governo português fez com que a cidade de Recife fosse transformada em capital de Pernambuco, o que acabou sacramentando a inferioridade de Olinda em relação à nova cidade. Então, gente, preste atenção, olha o que a coroa fez. Os portugueses estavam em Recife. Eles queriam que Recife fosse independente de Olinda. Eles queriam ser uma vila. Aí, Portugal vai e fala, ok, vocês vão ser uma vila. E aí, os de Olinda falam assim, não, a gente não pode aceitar. Só que Portugal não só continua Recife como vila, como transforma Recife em capital de Pernambuco. Ou seja, Olinda, de fato, perdeu qualquer ação que eles estavam reivindicando. Vamos para a próxima? Essa 3, vamos lá, tem um textinho aqui pra gente ler. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal de escopo jurídico-institucional entre um Recife florescente,
que aspirava à emancipação, e uma Olinda decadente, que procurava mantê-lo numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo, revelou-se o que realmente era: o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. Gente, primeira coisa, fala assim, nossa, essa linguagem tá difícil, umas palavras diferentes. Às vezes em questão, gente, você pega uma parte, né, de um livro escrito por um historiador e por historiadores, por um público, né, que está acostumado com essa linguagem. E às vezes isso vem em questão para vocês, mesmo vocês não sendo historiadores. O que é importante? O importante é você conseguir entender do que a questão está falando. O que ela está querendo dizer ali? Aqui já aparece uma palavra que tinha na questão anterior, né? O poder entre o credor urbano e o devedor rural. E aí você pensa, o autor refere-se ao quê? Ao episódio conhecido com a aclamação de Amador Bueno, a chamada Guerra dos Mascates. Vamos lá, gente. Isso tá muito fácil, né? Só nem precisa ler até o final. Você tá falando da guerra entre Recife e Olinda. Tá falando entre quem tá os credores e os devedores. Essa você marca sem pensar. Essa daqui é a letra B, né? O que é a letra B? Por quê? Porque está fazendo uma rápida leitura do documento exposto, observamos que a narrativa trata do embate envolvendo a cidade de Pernambuco e Olinda. De um lado, Recife crescia por meio do desenvolvimento das atividades comerciais, e do outro, a cidade de Olinda vivia às voltas com os problemas gerados pela decadência da economia açucareira. Vamos lembrar, deixa eu só parar um pouquinho para falar de uma coisa com vocês. Quando a gente pensa em história do Brasil, a gente ainda estuda em cima de ciclos econômicos, porque nossa economia era muito voltada para a exportação de produtos agrícolas. Então você está falando aqui de uma época que a nossa economia era baseada principalmente na cana-de-açúcar. E quando entra em crise esse tipo de exportação, é esse momento aqui que a gente está falando. Na medida em que buscava sua autonomia política, Recife acabou despertando o temor dos fazendeiros de Olinda, que deviam empréstimos aos comerciantes recifenses. Você está vendo que eu estou falando do mesmo assunto de várias formas diferentes? É para ficar muito claro para você o que foi o movimento, por que ele aconteceu e quais os atores políticos estavam envolvidos ali. Vamos para a questão número 4. Estabeleça os principais objetivos que a Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1682, deveria cumprir. Gente, estamos falando da mesma revolta que estávamos falando até agora? Não, mudou. Até agora a gente estava falando sobre a revolta numa região de Pernambuco. Fomos agora para o Maranhão, que comercializava principalmente o quê? As drogas do sertão. E aí é criada a Companhia de Comércio do Maranhão, que ia deter um monopólio em cima desse comércio das drogas do sertão e, além disso, deveriam fornecer escravos. Mas vamos direto para a resposta? Criada para controlar as atividades comerciais do Maranhão, essa companhia de comércio tinha por obrigação fornecer uma leva mínima de 500 escravos africanos por ano e oferecer gêneros alimentícios importados ao comércio legal. Então é sempre bom lembrar que essa companhia tinha direitos e tinha deveres. Só que os direitos eram considerados abusivos e os deveres, que poderiam trazer algum benefício para a região local, não eram cumpridos. Por isso que a companhia foi tão combatida. Para a próxima? Então vamos para a questão número 5. Contextualizando historicamente a Guerra dos Mascates, é correto afirmar que ela... Vou marcar já, para a gente já pensar, a gente já falou bastante sobre essa guerra, para vocês verem como é que ela pode ser cobrada, certo? Letra C. O que diz na letra C? Refletiu a lógica do sistema colonial. De um lado, os colonos latifundiários de Olinda endividados e empobrecidos.
De outro, os comerciantes metropolitanos de Recife, credores enriquecidos. O que essa questão está querendo? Ela está querendo que você vá um pouco além. Que você veja não só o que aconteceu ali, mas como que está reproduzindo numa escala menor o que acontece em escala maior. Né? A relação, é como se eles pegassem a relação entre Recife e Olinda como se fosse relação Brasil-Portugal. Né? Recife representando Portugal, rico, né? Credor, né? Aquele lugar que poderia emprestar dinheiro porque era rico, porque estava fortalecido. Por outro lado, tem o Brasil sendo representado por Olinda, empobrecido, precisando de dinheiro, precisando de ajuda. Por isso que nessa questão está falando que reflete a lógica do sistema colonial. E qual é a lógica do sistema colonial? Alguém se dá bem, alguém se dá mal. Quem se dá bem, coroa. Quem se dá mal, colônia. Fácil. Vamos para a próxima. Tupac Amaru, nome assumido por um líder rebelde que se chamava Condor Canqui. Pode deixar que sempre vai aparecer como Tupac Amaru, tá? Chefiou em 1780 a 1781 uma rebelião nas terras altas do Peru. Então a gente já está pensando aqui na América Espanhola, certo? A América Espanhola que tinha principalmente os povos incas, maias e astecas. Assinale a frase que exprime características verdadeiras de tal revolta. Foi uma revolução social que pretendeu instalar nos Andes uma sociedade tribal e igualitária, sem propriedade privada. Letra B. O movimento consistiu em uma traição aos ideais indígenas, já que o seu líder descendia parcialmente de espanhóis, estudara na Espanha e era casado com uma espanhola. Letra C. Trata-se de um movimento fracassado de dependência do Peru, que reivindicava a restauração do Império Inca. Letra D. Tupac Amaru descendia de um líder inca executado pelos espanhóis no século XVI e pretendia obter para si o cargo de vice-reino do Peru. Vamos lá. Olha só. A gente está pensando... Tupac Amaru estava tentando acabar com a exploração dos espanhóis, só que assim, além disso, melhorar as condições, tá? Pensar nos Andes uma sociedade tribal e igualitária. Os espanhóis chegaram tentando impor os costumes, a forma de viver e a economia europeia. Tupac Amaru não. Ele tenta restabelecer os ideais que ele acreditava ali dentro. Então a gente vai parar por aqui. Na próxima videoaula a gente continua e acaba os nossos exercícios sobre esse conteúdo.